Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a gente está com um programa especial agora porque é o seguinte, nesse exato momento, no Supremo Tribunal Federal, o brigadeiro da Aeronáutica, o senhor Batista Júnior, que é uma das principais testemunhas no caso do golpe de Estado, está dando um depoimento bombástico, diferentemente da segunda-feira, quando tivemos o depoimento do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, que fez um depoimento, como a gente já analisou aqui, né, andando um pouco de lado, um depoimento até mesmo acovardado, tentando desdizer coisas que havia dito para a Polícia Federal, teve a atenção chamada pelo Alexandre de Moraes. Nesse dia de hoje, começou no final da manhã, o depoimento do então comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior. E o Batista Júnior está confirmando, linha a linha, passo a passo, tudo o que havia dito na Polícia Federal. Nós não temos acesso às imagens e ao áudio do depoimento que, repito, está acontecendo agora, neste exato momento, na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Então a gente decidiu fazer o seguinte, abrimos esse urgente aqui, excepcional. A Heloísa Vilela e a Juliana Dalpiva estão lá na sala do STF, estão acompanhando ao vivo esse depoimento e estão passando, segundo a segundo, todas as frases que o Batista Júnior está falando durante o seu depoimento. O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou recuperar todo o depoimento do Batista Júnior, eu vou ler para vocês aqui, a gente vai ler juntos, a gente vai acompanhar juntos, como se fosse o próprio depoimento, as frases do Batista Júnior, uma por uma. São informações que a Heloísa Vilela e a Juliana Dalpiva estão passando para a gente aqui, a gente está alimentando o site do ICL, o iclnoticias.com.br também, e agora a gente vai ler esse depoimento enquanto ele acontece. O brigadeiro está ainda respondendo perguntas, terminou de responder as perguntas do ministro relator Alexandre de Moraes, agora está respondendo algumas perguntas também dos advogados que estão por ali, está sendo interpelado, então o depoimento ainda não acabou, então a gente agora vai recapitular tudo o que foi falado. Você que está aí, compartilha o programa, chama as pessoas para assistir, porque de fato é um depoimento bombástico, onde ele confirma o que falou durante o depoimento da Polícia Federal e entrega, de fato, a organização dessa tentativa de golpe de Estado nas mãos do Bolsonaro. Vamos lá, então? O depoimento começou lá por volta das 11 horas e 40 minutos, né? Então a Heloísa Vilela e a Juliana Dalpiva começaram a mandar as informações para a gente aqui, e aí eu vou começar com as perguntas do ministro relator, o Alexandre de Moraes. Vou organizar assim, eu vou aqui lendo as perguntas, né, mais ou menos no tom que foi feito lá, e vou ler para vocês as respostas do brigadeiro, conforme as nossas repórteres estão ouvindo lá dentro do STF. Então, o Alexandre de Moraes decidiu começar com a questão da fraude nas urnas, porque para todo mundo lembrar, né, a fraude nas urnas seria o grande motivo, a grande motivação para você fazer uma interferência no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Eleitoral e, de fato, conseguir fazer uma GLO e um estado de sítio. Então, o motivo alegado para o golpe seria a fraude nas urnas. Então, naquele momento ali, no final, no segundo semestre de 2022 e principalmente quando terminou a eleição, o segundo turno e Bolsonaro perdeu, ele acelera essa história da fraude nas urnas. Começa a ter uma série de reuniões, a gente vai ver aqui, aliás, uma informação inédita, dada pela primeira vez, a quantidade de reuniões que o Bolsonaro fez na presença dos chefes das Forças Armadas, num curso aqui muito rápido pela conta que eu fiz de mais ou menos 40 dias. Tá? Segundo o Batista Júnior, foram nada menos do que 5 reuniões, sistematicamente chamando os comandantes das forças para falar em fraude, para tentar empurrar para frente a ideia da fraude. A primeira alegação que o ministro Alexandre de Moraes pergunta para o Batista Júnior é o seguinte: havia uma alegação de fraudes já em 4 de novembro, né? E aí teria sido incluída nessa alegação de fraudes aquele argentino que fez um vídeo, uma espécie de software para identificar a fraude, lembram desse cara, o Serimedo? Então o Alexandre de Moraes fala no Serimedo e no tal do Instituto Voto Legal, que foi uma das testemunhas também na segunda-feira, que foi um instituto contratado pelo PL, do Valdemar da Costa Neto, para tentar identificar alguma fraude nas urnas, né? E aí o Alexandre de Moraes pergunta se isso foi falado
pelo Bolsonaro em alguma das reuniões. Aí responde o Batista Júnior. Isso aqui já é a resposta do Batista Júnior nesse momento lá no STF. Sobre o argentino, não tive conhecimento nem acompanhei. Com certeza bateu, ou seja, recebi no meu WhatsApp, mas não dei atenção para isso. Mas no dia 14 de novembro, atenção, aqui começa a timeline dessa história toda. Vamos prestar atenção juntos. No dia 14 de novembro, o presidente chamou o ministro da Defesa e os 3 comandantes, ou seja, ele também. Nos reunimos no Salão Norte, onde tem uns sofás. Ele entregou uma cópia desse relatório do tal do argentino a cada um de nós. Relatório, diz o Batista Júnior no seu depoimento, agora há pouco, começou a falar às 11h40 da manhã, muito mal escrito, tem erros. Usei a palavra sofisma para dizer ao presidente que aquilo havia uma identificação de fraude nas urnas. Um dos programas, softwares, né, usado nas urnas anteriores, aparecia lá, segundo ele, com uma numeração, né? O Bolsonaro ligou para o Instituto Voto Legal, né, na nossa frente, eu falei com o chefe lá do Instituto Voto Legal, eu acho que ele não me identificou, era o Carlos Rocha, mas falei que apesar desses números de identificação das urnas ter um número fixo antes de 2022, havia como indexar tabelas por outros meios, ou seja, ele está desmontando um pouco a ideia que eles tinham, né, que antes de 2022 as urnas tinham uma numeração X e essa numeração foi trocada, então aquelas urnas daquela numeração deveriam ser excluídas do processo eleitoral e por isso o processo eleitoral não teria validade. E aí, segundo o Batista Júnior, nessa reunião, no Salão Norte, nos sofás do Salão Norte, junto com os 3 comandantes da Força e o ministro da Defesa, que aconteceu no dia 14 de novembro, ele já tenta demover o presidente Bolsonaro de que não havia nenhum indício de fraude nas urnas. Pergunta o Alexandre de Moraes, pelo trabalho que o senhor acompanhou, o Ministério da Defesa poderia divulgar um relatório do primeiro turno antes da votação do segundo turno? Aquele relatório que o Ministério da Defesa foi lá para tentar identificar, mais uma vez, a fraude nas urnas. E aí o Batista Júnior responde, penso que sim. Pergunta o Alexandre de Moraes, o senhor acredita ou ouviu falar de alguma pressão vinda de Bolsonaro para interferir na divulgação desse relatório? Responde o Batista Júnior. Sim, senhor. Eu vou repetir. O Alexandre de Moraes pergunta se o Bolsonaro estava pressionando pela divulgação ou adiamento da divulgação do tal do relatório do Instituto Voto Legal. E o Batista Júnior confirma. Sim, senhor, estava pressionando. Nessa semana, o relatório foi entregue no dia 9, né? E eu ouvi que houve no Ministério da Defesa uma nota sobre o relatório. Pergunta o Alexandre de Moraes, sabe quem foi responsável pela nota? Algum outro comandante participou? Responde o Batista Júnior, não tenho notícia. Informamos ao ministro da Defesa que nós 3, ou seja, o brigadeiro, o general e o almirante, os comandantes das forças, diz o Batista Júnior, que informou ao Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era o ministro da Defesa, que nós 3 não assinaríamos aquele relatório, porque aquilo era um trabalho técnico. Foi assinado pelo oficial mais antigo de cada força. Não tínhamos conhecimento dessa nota que foi publicada pelo Ministério da Defesa, ou seja, falam que foram pegos de surpresa. Foi responsabilidade do Ministério da Defesa. Eu não participei e desconheço se outros participaram. Pergunta o Alexandre de Moraes, depois do primeiro turno, você foi ao Palácio do Alvorada quantas vezes? Olha aqui. Terminou o primeiro turno, o Lula ganha a eleição no primeiro turno. A eleição vai para o segundo turno. Ganha, né? Ali no primeiro turno, mas ainda temos um segundo turno. Ganha com folga. O desespero do Bolsonaro aumenta porque começa a ver que vai perder a eleição. O Alexandre de Moraes pergunta, depois do primeiro turno, quantas vezes o senhor foi ao Palácio do Alvorada? Responde o Batista Júnior, eu tentei reconstruir isso com a ajuda do meu gabinete. Quantas vezes ele foi para o Palácio do Alvorada depois do primeiro turno? No dia 1º de novembro, no dia 2 de novembro, no dia 14 de novembro, no dia 22 de novembro e no dia 24 de novembro. Ou seja, em um mês, o Bolsonaro chamou pelo menos 5 vezes, o comandante da Aeronáutica para o Alvorada. Olha, eu não imagino que estavam discutindo lá, né, como fazer bolinho de chuva. A gente não pode imaginar que seja isso, né? Diz o Batista Júnior, nunca estive sozinho com o presidente, sempre com o ministro da Defesa e acho que todas as vezes com todos os outros comandantes. Nesses encontros, Bolsonaro questionou o resultado das eleições, pediu medidas para questionar o resultado das urnas,
Por que o senhor expôs o presidente... Por que o senhor expôs, né, a condição de que não havia fraude para o presidente e como o senhor se manifestou? Resposta do Batista Júnior. Durante todo o período eleitoral, as forças avaliam a conjuntura. Estávamos entendendo a sociedade, o povo rachado ao meio, sempre trabalhamos com a hipótese de uma GLO, uma operação da garantia da lei e da ordem, como previsto na Constituição, por iniciativa de um dos poderes. No primeiro período, na reunião do dia 1º de novembro, estava o ministro Paulo Sérgio, os 3 comandantes e o advogado-geral da União. Colocamos para o Bolsonaro que não havia fraude. Bolsonaro perguntou ao ministro da Advocacia Geral da União se havia alguma outra decisão jurídica a se tomar e o ministro disse que não. Voltamos então um dia depois, no dia 2 de novembro. Nos reunimos no sofá da biblioteca, na primeira mesa. Vejam que ele dá detalhes importantes, né? Não são coisas jogadas ao ar, né? O ministro da Defesa, os 3 comandantes. O presidente estava frustrado com o resultado da eleição e parecia deprimido por conta da erisipela, a doença que ele acabou contraindo na época, né? E esse assunto de garantia da lei e da ordem, de fazer uma GLO, começou a ser abordado nessas outras reuniões. Mas o foco era a entrega do tal relatório. Em determinado ponto, penso que foi a partir do dia 11 de novembro, comecei pessoalmente a entender que a GLO que estávamos abordando com o presidente não era a mesma que estávamos acostumados a cumprir desde 1992. Ou seja, segundo Batista Júnior, na terceira reunião, ele começa a entender que, na verdade, o Bolsonaro não estava preocupado com uma garantia da lei e da ordem porque poderia haver uma convulsão social, porque a população estava rachada e alguém poderia ir para as urnas. Não, ele começa a entender, de fato, que ali está se caminhando para uma outra coisa que depois a gente foi ver era, de fato, um golpe de Estado. Diz ainda o Batista Júnior, lembrando para quem está chegando agora, nesse exato momento, o brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da Força Aérea Brasileira, está depondo no STF. Nós não temos, ninguém tem, na verdade, a autorização para mostrar imagens e áudio. O que a gente está fazendo? Heloísa Vilela, Juliana Dalpiva estão no STF, assistindo ao vivo o depoimento e passando informações para a gente. E agora a gente está lendo as perguntas e respostas do depoimento que acontece nesse momento. Segue ele falando sobre a GLO. Diz o Batista Júnior: ficamos muito incomodados. Eu, Paulo Sérgio e Freire Gomes. Veja que ele não fala do almirante Garnier, que segundo o depoimento que eles deram na Polícia Federal, seria o cara que teria topado dar o golpe junto com o Bolsonaro. Ficamos incomodados. Eu, Batista Júnior, Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, e Freire Gomes. Perguntamos para o Bolsonaro se havia problema por alguma crise institucional. Então precisava chamar outros que não só os militares. Sugeri chamar o Anderson Torres e o presidente da Câmara e o presidente do Senado, pois todos fazem parte do Conselho de Segurança. Desconheço se isso foi feito. Ou seja, segundo o depoimento do Batista Júnior, ele fala o seguinte: olha, se o senhor vai querer fazer uma GLO, eventualmente até um estado de sítio, um estado de defesa, sabe-se lá o quê, se há um problema de convulsão social no Brasil, se a gente precisa tomar uma medida, tem que chamar o Conselho de Defesa, né? O Bolsonaro não fala tanto nos remédios constitucionais, nas 4 linhas da Constituição. Pelo depoimento do Batista Júnior, ele alertou o Bolsonaro: olha, se você quer fazer isso com os remédios constitucionais dentro das 4 linhas, precisa chamar o presidente do Senado, precisa chamar o presidente da Câmara, precisa chamar o ministro da Justiça. E ele diz que não sabe se o Bolsonaro fez isso, certamente não fez em uma reunião em que ele estava presente. Vamos lá, Alexandre de Moraes pergunta ainda: dessas reuniões, Anderson Torres também participava? Qual era o papel e como ele se posicionava? Diz o brigadeiro: é exatamente o ponto que no início disse que gostaria de fazer uma complementação. Quando levamos sugestão ao presidente Bolsonaro para trazer o ministro da Justiça, quando se faz uma GLO, existe um processo jurídico. Passa pela Casa Civil, passa pelo GSI e faz um decreto. A sugestão é que, apesar do Poder Executivo, fosse envolvido o ministro para que fizesse análise. Não falava, claro, nesse momento, em golpe, ou o documento não usava a palavra golpe. Bom, só que faltava, né, gente? Usar a palavra golpe e fazer um carimbo golpe em cima, né?
falávamos de GLO por um princípio de segurança. Depois que foi quebrado o sigilo, né, os sigilos na investigação, diz o Batista Júnior, e eu conheço o meu depoimento, eu vi a reação do ministro Anderson Torres, fiquei em dúvida se foi, ao idealizar a presença dele, tivesse falado isso, ou seja, se na presença do Anderson Torres eu alertei o Anderson Torres de que a gente deveria provocar as outras instituições. Faço uma retificação agora porque não tenho certeza da participação do Torres nessas reuniões. Sei que nos encontramos no Alvorada 2 vezes. Qual era a postura dos senhores quando essas medidas extraordinárias eram discutidas? No seu depoimento em relação ao Freire Gomes, o senhor, pergunta ao Alexandre de Moraes, falou que o Freire Gomes ameaçou prender o Bolsonaro caso o Bolsonaro tomasse alguma medida inconstitucional. Isso aqui é um grande nó do depoimento. Vamos lembrar, nesse momento, enquanto o brigadeiro está falando no STF, nós temos a palavra do Freire Gomes dizendo que não ameaçou o Bolsonaro de prisão. Acontece que no ano passado, quando o brigadeiro deu depoimento à Polícia Federal, o brigadeiro, Batista Júnior, falou que ouviu e viu, numa reunião em que ele estava presente, o Freire Gomes ter dito para o Bolsonaro que poderia prender o Bolsonaro caso o Bolsonaro tomasse uma medida inconstitucional. Então o Alexandre de Moraes perguntou isso para ele hoje. No seu depoimento na Polícia Federal, o senhor falou que viu e ouviu o Freire Gomes na sua frente falar que ia prender o Bolsonaro caso o Bolsonaro tentasse alguma coisa. O que é que respondeu o Batista Júnior neste momento no STF? Confirmo sim, senhor. Acompanhei o general Freire Gomes, sempre muito polido, muito educado. Não falou essa frase com agressividade, mas é isso que ele falou, com muita tranquilidade. Se quiser fazer isso, vou ter que acabar lhe prendendo. Então nós temos aí 2 versões na praça. Freire Gomes, que na segunda-feira disse que não disse. Batista Júnior, que para a Polícia Federal no ano passado disse que o Freire Gomes ameaçou o Bolsonaro de prisão. E hoje o Batista Júnior contraria o colega de farda e reafirma o que havia dito para a Polícia Federal, que Freire Gomes teria ameaçado prender o Bolsonaro caso ele tomasse alguma medida. Vamos seguir aqui. A GLO que discutíamos era para convulsão social no Brasil e não para qualquer outro objetivo. Falei isso para o presidente do Bolsonaro. Aconteça o que acontecer, falei para o Bolsonaro, dia 1º de janeiro o senhor não será presidente. Nós, os 3 comandantes e o ministro da Defesa, não estávamos falando disso. Disso o quê? Do Bolsonaro continuar no poder mesmo depois de ter perdido as eleições. Qual era o objetivo da GLO que o senhor detectou que estava sendo idealizada por Bolsonaro? Perguntou Alexandre de Moraes. Resposta: existe um conhecimento de emprego militar que diz que a guerra é ganha quando se conquista objetivos políticos e não militares. A partir de um momento, comecei a achar que o objetivo dessa medida era para não ter a assunção do novo presidente. Do dia 11 de novembro ao dia 14 de novembro, isso aconteceu. Fiquei bastante preocupado. Vamos recapitular: o Bolsonaro chama ele e os outros 2 colegas de farda, comandantes da força, 5 vezes durante o mês de novembro. No dia 1º e no dia 2, segundo o depoimento do Batista Júnior, ele ainda não tinha se dado conta que o Bolsonaro queria tentar um golpe de Estado. Tava um papo de que tinha fraude na urna, tinha os relatórios, o Bolsonaro vai tentando convencê-los, segundo o depoimento do Batista Júnior, de que precisava de uma GLO, uma operação da garantia da lei e da ordem, ou seja, colocar os militares nas ruas com poder de polícia. Isso é uma GLO, a gente viu acontecer no Brasil várias vezes. Segundo o Batista Júnior, na reunião do dia 11 até a reunião do dia 14, ali ele se dá conta que a GLO que o Bolsonaro queria não era para garantir a lei e a ordem. Eu vou repetir a frase dele hoje, no depoimento. A partir daquele momento, eu comecei a achar que o objetivo dessas medidas é para não ter a assunção do novo presidente. Ou seja, diz o Batista Júnior, eu comecei a achar que o Bolsonaro queria botar os militares nas urnas para o Lula não assumir. Né? Essa é a resposta dele, dada ao STF, agora, neste exato momento. O senhor aventou a possibilidade de prisão? Olha, se a gente abrir ao vivo relatando o que você está escrevendo aqui... Peraí. Não, peraí. Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é a pergunta que eu estava fazendo no grupo. Peraí. Outra pergunta, importante.
O Garnier participou das reuniões? Garnier, vamos lembrar, comandante da Marinha. Segundo as investigações, o único comandante das 3 forças que ficaria ao lado do Bolsonaro caso houvesse uma tentativa de golpe de Estado. Aliás, denunciado por uma matéria também do Financial Times, antes ainda da investigação da Polícia Federal. Pergunta o Alexandre de Moraes. O almirante Garnier participou das reuniões? Qual foi o comportamento dele? Diz o brigadeiro. A postura, desde o início das reuniões, era de muito incômodo com o processo. Falei uma vez a ele que nada poderia ser pior para as Forças Armadas do que uma atitude de consenso em relação ao golpe, né? E ele não estava na mesma sintonia. Acho que também o general Paulo Sérgio. Como disse, essa postura bem conhecida de nós 3, eu e o Freire Gomes, ou seja, ele diz que ele, Batista Júnior, Freire Gomes, comandante do Exército, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que declarou quando se tornou réu, né, declarou que queria evitar que o Bolsonaro cometesse uma loucura, ou seja, também vai se colocar um pouco nessa posição, estavam alinhados, mas que o Freire Gomes, nas palavras do Batista Júnior, segundo o que ele falou aqui, não estava na mesma sintonia, foi a palavra que ele usou. Em uma dessas reuniões, eu tenho uma visão muito passiva do Garnier. Lembro que nós 3 conversávamos e debatíamos mais, tentando demover o presidente dessa ideia. Em uma dessas reuniões, ele chegou a um ponto de dizer que as tropas da Marinha estavam à disposição do presidente. Eu vou repetir, diferentemente do depoimento acovardado da segunda-feira do general Freire Gomes, hoje o então comandante da Aeronáutica, o senhor Batista Júnior, fala com todas as letras sobre o seu então colega de farda, Almir Garnier, que era o comandante da Marinha. Segundo ele, em uma dessas reuniões, o comandante chegou ao ponto de dizer, abre aspas, que as tropas da Marinha estavam à disposição do presidente. Vamos lá, vamos seguir por aqui, ó. No dia 14 de dezembro, no Ministério da Defesa, o ministro Paulo Sérgio apresentou uma minuta, né? Quando fui o último a chegar, o almirante Almir Garnier já estava lá de costas, o Paulo Sérgio estava de lado, o Freire Gomes de frente para mim, eu sentei ao lado do Garnier. O Paulo Sérgio disse pra gente, olha só, eu trouxe aqui um documento para vocês lerem. Não lembro se era estado de defesa ou estado de sítio esse documento, mas eu não via motivo para ler nenhum deles, disse o Batista Júnior agora no seu depoimento. O documento estava na mesa dentro de um plástico. Eu perguntei se o documento prevê ou não a assunção do novo presidente. Ele me disse que sim, que previa. Eu disse que não admito, disse que sim, né? Sim, que não previa, na verdade, né? E aí o Batista Júnior disse, eu disse para ele que não admitia receber aquele documento. Levantei e saí da sala. Como disse, ponto político é o que ganha guerra, mas eu tinha um ponto de corte ali. No dia 1º de janeiro, o presidente que já tinha sido diplomado, que era o Lula no caso, estava dentro do processo diplomático, ou seja, mais uma reunião, mais um documento apresentado, segundo ele um documento que ficou dentro de um plástico em cima de uma mesa. Ele perguntou se aquele documento tinha, pelo depoimento dele, né, o mesmo teor dos outros documentos para manter o Bolsonaro no poder e diante da resposta de que sim, ele falou que não receberia o documento e segundo o depoimento dele, levantou e saiu da sala sem ler o documento. Alexandre de Moraes pergunta, o senhor recorda a postura dos outros comandantes? General Paulo Sérgio, quando perguntei se previa ou não a assunção do presidente eleito, como tínhamos afinidades e conhecimento, ele não disse nada. O Freire Gomes criticou e o Garnier não disse nada. A pressão ficou sobre a minha pessoa e a minha família. Foi muito difícil e ainda está sendo. Os ataques, o senhor tem a ideia de onde partiram, segundo ele? Ele falou o seguinte, partiram do general Braga Neto pelo que me foi dado a conhecer. É um deles e tem o Ailton também. Esses dois são réus no Supremo, né? O Braga Neto, aliás, está preso. Esses ataques do Braga Neto era para demovê-lo de sua posição, perguntou Alexandre de Moraes, ou seja, os ataques perpetrados pelo Braga Neto, que
partir do momento em que descobre que esses comandantes das forças não estavam aderindo ao golpe, começam a espalhar coisas no WhatsApp dos bolsonaristas, chamar esses generais de melancia, os seus endereços são vazados, nome de familiares, tudo para pressioná-los para aderir ao golpe. O Alexandre de Moraes pergunta, esses ataques do Braga Neto eram para demovê-lo da sua posição? E ele responde, minha posição sempre foi muito firme para o presidente e todos que tratavam desse assunto. Minhas convicções não serão demovidas com esses ataques infrutíferas e sempre infrutíferas para me desviar do caminho certo. Não deu certo e não dará. Alexandre de Moraes pergunta ainda para o Batista Júnior, para você que está chegando agora, a gente está fazendo aqui uma leitura ao vivo do depoimento do almirante, então comandante da Aeronáutica durante o governo Bolsonaro, Batista Júnior. Segundo ele participou de ao menos 5 reuniões em novembro com o Bolsonaro para tratar de golpe de Estado. Na terceira delas, ele entendeu que se tratava disso e falou claramente aqui, né? Ele está depondo no STF nesse exato momento, a imprensa não tem acesso às imagens e aos áudios do depoimento, isso está sendo gravado no STF, deve ser liberado só posteriormente, então a gente está com as repórteres Heloísa Vilela e Juliana Dalpiva dentro da turma, dentro da sala, ouvindo o depoimento, mandando as perguntas e respostas para a gente e a gente está aqui lendo ao vivo as perguntas e respostas. Depoimento bombástico, muito contundente, coloca o Bolsonaro na cena do crime, um armador de um golpe de Estado. Claramente aqui não é um depoimento acovardado, como foi o depoimento do Freire Gomes na segunda-feira, é um depoimento muito reto e muito concreto em relação ao que aconteceu nessas reuniões. Tentativa de convencer os comandantes das forças de que havia uma fraude nas urnas. Quando essa tentativa é frustrada, uma tentativa de passar com os comandantes, saiu uma ideia de fazer uma operação da garantia da lei e da ordem, sob a desculpa de que havia uma convulsão social no Brasil, e depois, segundo Batista Júnior, ele se dá conta que, na verdade, se eles fizessem uma GLO, o Bolsonaro ia usar os militares que estariam nas ruas para a tomada definitiva do poder. Ainda segundo ele, Freire Gomes teria ameaçado, sim, o Bolsonaro de prisão caso aquilo fosse feito, e segundo ele, frase do Batista Júnior, recuperado do seu depoimento de agora há pouco lá no STF, o Almir Garnier, então comandante da Marinha, teria colocado, sim, tropas à disposição de Jair Bolsonaro para a tentativa de GLO/golpe de Estado. Isso tudo está na boca do Batista Júnior, que está neste momento depondo ao STF. O senhor conversou com Augusto Heleno sobre essas medidas? Perguntou Alexandre de Moraes. Conversei. Em 2022 tinha o meu filho se formando no ITA. A diplomação foi em 16 de dezembro. Eu nunca tinha conversado com o Heleno. Ele estava lá na formatura e eu presidia a diplomação. O Heleno então veio me procurar pedindo uma carona, se podia trazer ele para Brasília, porque o Bolsonaro chamou para uma reunião de emergência no dia 17 de dezembro. Ele disse sim, falei, então eu levo você. O general nunca conversou com o senhor, então ele falou, precisamos conversar. Não é normal o senhor sair da formatura para uma reunião no sábado, de emergência, ainda mais se tratando do fim do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro estava indo embora, né, gente, 17 de dezembro, né? Vou lhe dizer, eu e a Força Aérea e o comando da Aeronáutica não vamos bancar qualquer ruptura, disse o Batista Júnior para o Heleno. Segundo o Batista Júnior, o Heleno estranhou a firmeza com que eu falei. Ele veio no avião, sentou na cabine e não falamos mais. Não teve reunião, não sei se teve reunião, nunca mais falei com o Heleno. O clima, eu vou repetir, o barulho debaixo dos nossos sapatos era muito grande há muito tempo. Frase dita pelo Batista Júnior no STF na manhã e tarde de hoje. Ou seja, segundo ele relata, ele estava numa formação de oficiais no ITA, o Heleno estava lá, o Heleno procurou ele, pediu uma carona, voltaram juntos no avião. O Heleno talvez tivesse a expectativa de convencê-lo a aderir ao golpe, já que o Bolsonaro não tinha conseguido fazer isso. E aí o Batista Júnior fala o seguinte, a Força Aérea e o comando da Aeronáutica não vão bancar qualquer ruptura. Segundo ele, o Heleno estranhou a firmeza, entrou no avião, mudou e saiu
calado. Aquela reunião do dia 14 de novembro não tinha me deixado confortável, diz o Batista Júnior. Palavras do presidente no Alvorada, de que as forças iriam para onde o povo andasse, não me deixaram confortáveis. Bom, gente, daqui para baixo nós temos ainda, isso aqui foi o suco do depoimento, tá? Nós temos as perguntas que foram feitas aqui pelos advogados, né? Eu vou deixar para um segundo momento, eu vou fazer o seguinte, vou resumir rapidamente o que a gente acabou de ler e vou chamar a Heloísa Vilela, que está pronta para entrar. A Heloísa acabou de sair do STF, acompanhou tudo isso. Vamos colocar a Elô já, gente? Para a gente dividir a tela. Elô, boa tarde, 1h04 da tarde, muito obrigado por ter saído correndo aí. Elô, eu acabei de ler aqui numa tacada só, um negócio assim, ó, eu cheguei a ficar sem ar lendo isso aqui. Foi a sensação que você teve aí no STF, vendo o depoimento também, Elô? Olha, Demore, eu mandei informações o tempo todo enquanto a gente estava acompanhando o depoimento. Em mais de um momento eu escrevi para o pessoal aí do CL, bomba, bomba, porque acho que foi isso. E o depoimento dele é muito preciso, objetivo, não titubeia, descreve inclusive as cenas das reuniões, ele descreve claramente, foi no sofá da biblioteca, essa outra foi na mesa da biblioteca, eu cheguei, o fulano estava de costas, o outro estava de frente, o outro estava de lado, ou seja, tem uma riqueza de detalhes, a precisão da descrição dele, que eu achei assim absolutamente impactante. E ele não tem a menor dúvida a respeito do que ele viu e ouviu. Então ele confirmou não só a preocupação do Bolsonaro com uma GLO, com o estado de emergência, com todas essas medidas de exceção, para ele ficou claríssimo, a partir da primeira reunião para a qual ele foi convocado, que o objetivo não era apaziguar a situação do país, porque ninguém nunca conversou sobre tirar as pessoas das portas dos quartéis, acalmar a situação dos caminhoneiros, não. Foi ficando para ele cada vez mais claro que o objetivo era um objetivo político, de impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e manutenção do Bolsonaro no poder. Isso para ele ficou muito claro. Então, essa conversa dele com o general Heleno, que você acabou de relatar, também me chamou muita atenção. Porque o Heleno foi procurar ele para bater um papo, ou saber qual era a posição dele. Não, o Heleno foi procurá-lo para uma reunião de emergência no dia seguinte. Ele ainda perguntou, mas o senhor está aqui com sua esposa? Perdemos a Elô? Não, estou aqui. Voltou. Continua aqui. Vai, Elô, segue. Continua aqui. Então, não é porque o senhor tinha que ter aqui a sua esposa, tem um baile agora à noite, o senhor vai interromper isso tudo para voltar às pressas para Brasília para uma reunião de emergência no sábado, dia 17? Achei estranho. Então, o Heleno disse, eu preciso ir na reunião. O Heleno não abre o motivo da reunião, mas o comandante se adianta e diz a ele, olha, a situação é essa e nós não vamos apoiar. Já entregou direto para ver se, a impressão que me deu foi para ver onde é que o Heleno estava nessa situação, por que ele estava indo se reunir com o Bolsonaro. E o Heleno não abriu o bico, ouviu, calado ficou, entrou no avião, como você disse, mudo, e saiu calado, não conversou mais sobre isso e nunca mais os dois conversaram sobre esse assunto. Agora, Demore, o essencial desse depoimento, não resta a menor dúvida, e a gente conversava muito sobre isso ontem mesmo, eu e a Juliana Dalpiva, quando terminou aquele julgamento de ontem, que hoje o essencial era ver qual seria a palavra dele versus a palavra do general Gomes Freire. Ele ia manter o depoimento dizendo que o Gomes Freire ameaçou prisão, né, do Bolsonaro caso ele insistisse no assunto da GLO, né? Ele falou, minha regra de corte era a ascensão do presidente eleito. Se isso estivesse em jogo, eu estava fora. Né? Então, isso ficou muito claro. E ele manteve, literalmente, com firmeza, com a firmeza, devo dizer, que o general Freire Gomes não teve, porque a gente descreveu de forma, digamos assim, coloquial, como um depoimento todo ensaboado, que tentava sair por um lado, pelo outro. Não teve isso aqui hoje. Foi sim, não,
falou isso, falou aquilo, foi muito objetivo e, por isso mesmo, muito convincente. Ele manteve o depoimento que deu, disse que o general Freire Gomes é muito educado, muito... educado é a palavra que eu melhor lembro, mas ele usou outros 2 adjetivos para descrevê-lo. E que por isso não teria sido assim, olha, eu vou ter que mandar prender o senhor se o senhor continuar falando isso. Não foi esse o tom da conversa, mas foi muito claramente uma ameaça de que aquela conversa estava indo no caminho errado e se continuasse, haveriam consequências jurídicas. Então, acho que não restou a menor dúvida. Agora, quero saber o que acontece com Freire Gomes, que tentou contrariar, primeiro, o depoimento que já tinha dado à Polícia Federal e, em segundo lugar, disse categoricamente: isso aí foi a mídia que falou, eu nunca ameacei dar ordem de prisão ao então presidente Jair Bolsonaro. Ficamos agora com esses 2 depoimentos contraditórios. Alguém não está sendo 100% limpo, honesto com suas declarações. Agora, Elô, a testemunha a gente lembra sempre, né? A testemunha não pode mentir, né? O acusado pode mentir, omitir, inventar coisa, né? Agora, a testemunha não pode. É possível que o Freire Gomes possa ser chamado de novo, hein, Elô? Para dar um outro testemunho, né? Porque, e até em determinado ponto, se assim decidiu o STF, uma cariação entre os dois, né? Um tá falando A, outro tá falando B. Ué, quem é que tá falando a verdade aqui, né? Eu tenho as palavras aqui, Elô, vou ler para você, tá? Qual era a postura dos senhores diante das medidas extraordinárias discutidas, pergunta Alexandre de Moraes. No seu depoimento à Polícia Federal, o senhor falou que o Freire Gomes, então comandante do Exército, ameaçou prender o Bolsonaro. O senhor confirma? Resposta do Batista Júnior, lembrando para quem está chegando agora que acabou de dar o seu depoimento lá no Supremo Tribunal Federal, entregando tudo, confirmando tudo que falou para a Polícia Federal. Elô, ele falou o seguinte para o Alexandre de Moraes: confirmo sim, senhor. Acompanhei o general Freire Gomes, sempre muito polido, educado, não falou essa frase com agressividade, mas foi isso que ele falou, com muita tranquilidade. Se quiser fazer isso, eu vou ter que acabar lhe prendendo. Pois é, não deixou a menor dúvida, né, Demore? Eu destacaria outra coisa também. Eu anotei a hora que começou, a hora que terminou. 1h40 de depoimento, com as perguntas do promotor, com as perguntas dos advogados e com as perguntas do Alexandre de Moraes, que na verdade não teve pergunta nenhuma, porque se deu por satisfeito com tudo que já havia sido dito, porque, claro, não sobrou pedra sobre pedra, né, Demore? Foi muito claro, muito objetivo. Então, foi muito rápido o depoimento. Por quê? Porque não tergiversou, porque não teve meias palavras, porque foi direto ao ponto em tudo que foi perguntado. Eu acho que isso, assim, é uma imagem que fica de quem está falando a verdade. Quem está falando a verdade não precisa enrolar, não precisa buscar, pensar 2 vezes. E ele não pensou 2 vezes, ele foi pum, 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 respondendo e pronto. E ele tinha anotado, você via que às vezes ele consultava todas as datas em que ele se encontrou com o ex-presidente Bolsonaro para não cometer nenhum erro. Então ele estava muito bem preparado. E agora, eu acho que ele está pagando, ficou muito claro que ele está pagando um preço caríssimo por tudo isso, né, Demore? Como a gente fala muito aqui nos nossos programas, se você for procurar a maioria, talvez a maioria das Forças Armadas seja golpista. E ele, como se demonstrou um não golpista, está pagando até hoje. Primeiro com o ataque direto que passou a sofrer nas mídias, teve que fechar as contas dele, mas continua sofrendo ataques até hoje. Ele disse, sendo chamado de melancia, de traidor, e disse também, sem a menor sombra de dúvida, que o autor, né, quem determinou que ele fosse atacado foi o Braga Neto. Agora, ele disse que soube disso através da Polícia Federal, o que diminui um bocado a força dessa declaração, né? Ele deveria saber isso por outros meios e não através da investigação da Polícia Federal. Ele devia saber disso através de amigos que conhecem o Braga Neto, que alguém ouviu ele dizer que vamos lá atacar, e não através do levantamento da Polícia Federal. Mas, de qualquer forma, o preço que ele está pagando é alto, e ele diz: minha família
continua sofrendo isso até hoje. Quando bota a família fica complicado, bota a família no meio fica complicado. Você sabe bem como é que é isso, né, Demora? Então, ele falou, mas nem isso vai tirar ele do caminho certo. E não tem como fazê-lo sair do caminho certo. Não exatamente com essas palavras, Sim. mas com esse sentido. Não, ele falou o seguinte, Elô, vou ler esse trecho, depois eu quero também trazer um outro trecho sobre o Garnier, o almirante da Marinha, que é bastante relevante. Ele falou o seguinte, o Alexandre de Moraes pergunta, né? Ele fala, o general Paulo Sérgio, quando perguntei se previa a assunção do presidente eleito, ele falou, ele não disse nada, o Freire Gomes criticou e o Garnier não disse nada. A pressão recaiu sobre a minha família, é muito difícil, está sendo até hoje. Aí o Alexandre de Moraes pergunta, o senhor sabe a fonte desses ataques? Aí ele respondeu hoje, é o general Braga Neto, pelo que foi me dado a conhecer. Ele é um deles, tem o Ailton também. Esses ataques do Braga Neto era para demovê-lo da sua posição, pergunta o Alexandre de Moraes. Minha posição sempre foi muito firme para o presidente e todos que tratavam desse assunto. Minhas convicções não serão demovidas com os ataques, são infrutíferos e sempre serão infrutíferos para me desviar do caminho certo. Não deu certo e não dará. Então ele coloca, Elô, esses ataques no colo do Braga Neto e também no colo do Ailton, que é outro réu também, né? Exatamente, ele coloca no colo do Braga Neto e do Ailton. Então, assim, sobrou para muita gente com esse depoimento, né, Demore? Sobrou para muita gente. E ele não se intimidou em momento algum. Então, você imagina, se ele já está sofrendo uma campanha de difamação e ataques há tanto tempo, ele agora vai dar para trás de tudo que ele falou? Mas não vai mesmo, né? Não tem a menor condição. Então, sem contar que ele não pode contar uma história na Polícia Federal e outra aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas poderia hesitar, poderia ter dúvidas, poderia se mostrar inseguro. E é isso que eu queria destacar. Não teve insegurança alguma. Teve certeza, convicção, sabendo exatamente os dias das reuniões, onde elas aconteceram, quem estava presente e foi indagado 2 ou 3 vezes a respeito dessa situação da ordem de prisão ou não. E descreveu a cena mais de uma vez, de uma maneira sempre muito parecida em todas as descrições. E eu acho que isso aumenta a credibilidade da testemunha sob perguntas do procurador-geral, do Fux, que perguntou também exatamente sobre esse ponto, e, claro, do advogado de defesa do Garnier. Elô, tem mais um ponto aqui, que ele fala sobre justamente o então comandante da Marinha, o Almir Garnier, que por tudo que a gente sabe seria dos 3 comandantes das forças, aquele que teria ficado ao lado do Bolsonaro. Na segunda-feira, o Freire Gomes deu um depoimento acovardado, né? E falou que não, ele teria dito na reunião que estaria com o presidente, mas eu não posso interpretar se isso estou com o senhor para dar um golpe de Estado ou não. O Freire Gomes ele evitou fazer uma interpretação do que ele ouviu lá ou contou só a metade da história. Hoje, a gente viu o Batista Júnior falar as coisas de um modo muito direto. Eu vou recuperar aqui, Elô, a pergunta do Alexandre de Moraes e a resposta do Batista Júnior sobre o então colega de farda Almir Garnier. O Garnier participou das reuniões? Perguntou Alexandre de Moraes. Qual foi o comportamento dele? Resposta do Batista Júnior. A postura, desde o início das reuniões, era de muito incômodo com o processo. Ele está dizendo, o Batista Júnior está falando que ele, Batista Júnior, e o Freire Gomes e o Paulo Sérgio se incomodavam com o processo. Desde o início das reuniões. Eu falei uma vez a ele que nada poderia ser pior para as Forças Armadas do que a gente tomar uma atitude do que a gente não tomar uma atitude em consenso. Ou seja, o Batista Júnior vai para o colega da Marinha e fala, olha, a gente tem que estar junto nessa história, nós aqui já decidimos que a gente não vai embarcar nessa canoa furada, mas, segundo ele falou hoje, Elô, a frase dele foi o seguinte, o Garnier não estava na mesma sintonia. Né? Como disse, essa postura era bem conhecida de nós 3, eu, o Paulo Sérgio Nogueira e o Freire Gomes, de não embarcar na canoa furada. Em uma dessas reuniões, isso aqui é importantíssimo, Elô, porque isso aqui é uma informação direta sobre o que ele viu lá dentro. Eu tenho essa visão muito passiva do Garnier. Eu lembro que nós 3 conversávamos e debatíamos muito mais.
tentávamos demover o presidente. E aí, Elô, ele encerra essa resposta com o seguinte: em uma dessas reuniões, o Garnier chegou ao ponto de dizer que as tropas da Marinha estavam à disposição do presidente. E falou essa frase. Elô, só faz uma gentileza, confirma, porque você foi passando as informações, isso aqui foi uma frase que ele falou na resposta ao Alexandre de Moraes, é isso? Exatamente, eu não me lembro, Demore agora, se foi uma resposta ao Alexandre ou algum advogado ou ao Procurador-Geral da República. Mas é uma frase dita por ele aqui no depoimento. Batista Júnior disse isso literalmente, exatamente como você acabou de reproduzir. E no final do depoimento, o ministro Fux perguntou a ele: gostaria de saber, foram feitas várias propostas de medidas excepcionais, de GLO e tal. Por que elas chamadas? Por que não se efetivaram? E ele disse: porque não havia participação unânime das Forças Armadas. Se não havia participação unânime, isso quer dizer que tinha gente a favor e gente contra, né, Demore? Não tinha unanimidade nas Forças Armadas. Então ele e o Freire Gomes estavam contra e o Garnier estava a favor. Se dissesse que todos estavam contra, ele dizia porque houve uma posição unânime das Forças Armadas de ser contra. Claro. E não foi isso que ele disse? Claro. Certo? Elô, tem um outro trecho aqui que é importante a gente falar também, que é o seguinte. Isso é uma informação que eu acho que a gente não tinha ainda, eu não lembro pelo menos de estar no depoimento do Batista Júnior na Polícia Federal. Ele fala que se encontrou com... O Bolsonaro chamou eles para o encontro, depois de terminada a eleição, 5 vezes em novembro. 5 encontros. Então, assim, o que a gente conversava hoje de manhã no N1 é um ponto a mais a ser reforçado. Havia uma insistência e todos esses encontros eram para convencer os chefes das Forças Armadas de que havia uma fraude nas urnas e que, portanto, eles deveriam colocar as tropas nas ruas. Isso aqui é o suco do depoimento hoje, porque a insistência era o seguinte: a gente tem aqui um laudo do Instituto Voto Legal. A gente tem aqui, inclusive ele declarou que colocaram ele numa dessas reuniões a falar pelo telefone com o dono desse Instituto Voto Legal. Com o Rocha. No meio da reunião. Foi isso que ele falou, né? Ele disse até que não se lembra de ter, não sei se foi o Bolsonaro. Bolsonaro ligou para o Rocha, do Instituto Voto Legal, e ele falou: não me lembro dele ter dito ao Rocha quem eu era, né, de ter me identificado, mas eu conversei com o Rocha. E ele discordava completamente da análise, né, que o Rocha estava fazendo, porque o material feito, o relatório feito pelo Ministério da Defesa, não levantava nenhuma dúvida a respeito da legitimidade do resultado das eleições. Nenhuma. Então não tinha como eles tentarem fazer com que, né, esse relatório do voto legal substituísse o que foi feito armadas a pedido do Bolsonaro, que elas não tinham nem que estar nesse processo, né? Não tinham nem que participar dessa averiguação das urnas. Vamos lembrar que eles não fazem parte do processo político, né? Exato. E aí tem esse Instituto Voto Legal e tem ainda uma tentativa numa dessas reuniões de trazer aquele, sei lá, como é que se chama, software construído por aquele argentino, aquele Serimedo, que enfim, um outro picareta também. E aí isso era uma tentativa, pela impressão que a gente teve aquilo, havia sempre uma tentativa de convencê-los de que havia um grande problema no país, que o sistema eleitoral tinha sido corrompido, que aquilo não podia continuar daquele jeito e que o remédio era que os 3 chefes das forças, junto com o ministro da Defesa, comprassem essa ideia e topassem uma garantia da lei e da ordem e colocassem as tropas nas ruas. E aí eu quero ler um trecho, Elô, que é muito indicativo de como as coisas se deram ali, né? Lembrando, foram 5 reuniões em novembro. Dia 1º, dia 2, dia 11, dia 14 e dia 17, se eu não me engano. Eu li lá em cima depois, eu acho que eu decorei, acho que foram esses dias. Responde ele, Elô. Durante todo o período eleitoral, é normal as forças avaliarem a conjuntura, né? Estávamos entendendo que a sociedade, o povo estava rachado ao meio, sempre trabalhando com uma hipótese de GLO. Isso aqui ele está dizendo o seguinte: caso houvesse uma convulsão espontânea nas ruas, né, o povo estava rachado, a polarização, blá, 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 o Exército está sempre trabalhando com a cabeça de que pode ter que fazer uma GLO para organizar a rua, né? No primeiro período, na reunião do dia 1º de novembro,
estava o ministro Paulo Sérgio, nós 3 comandantes das forças e o advogado-geral da União. Disse o Batista Júnior hoje, Elô, colocamos para o presidente que não havia fraude. O Bolsonaro perguntou para o Bruno, advogado-geral da União, se tinha alguma outra decisão jurídica possível. Ele respondeu que não. Isso dia 1º, Elô, tá? De novembro. Nós voltamos no dia seguinte. Decisão jurídica para quê, né, Demore? Isso. Decisão jurídica para quê? Isso. Se não tinha fraude na urna, não tinha problema jurídico, portanto, nenhuma decisão jurídica. Exato. Se ele quisesse dar um golpe e ficar no poder. Exatamente. Aí, Elô, nesse dia 1º, não teve jogo, o Bolsonaro não conseguiu vender a ideia. Marcou uma reunião para o dia seguinte. O Batista Júnior prossegue. Voltamos no dia 2 de novembro. No sofá da biblioteca, na primeira mesa, estava o ministro da Defesa e nós, os 3 comandantes. O presidente estava frustrado com o resultado, parecia deprimido com a erisipela e esse assunto de GLO começou a ser abordado de novo, nessa e em outras reuniões. O foco era a tal da entrega do relatório da fraude nas urnas. Em determinado ponto, Elô, ele falou o seguinte: penso que foi a partir do dia 11, então se não me foge a memória, a terceira reunião, uma reunião dia 1º, uma reunião dia 2, a terceira reunião dia 11. Disse ele hoje, na reunião do dia 11, eu comecei pessoalmente a entender que a GLO que estávamos abordando não era aquele tipo de GLO que estávamos acostumados a fazer desde 1992. Ficamos incomodados. Eu, Paulo Sérgio e Freire Gomes. Eu perguntei se havia algum problema por uma crise institucional. Precisava chamar, caso houvesse, precisava chamar não só os militares. Então eu sugeri para o Bolsonaro chamar o Anderson Torres, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque para fazer uma operação daquele tipo precisa reunir o Conselho de Segurança. Desconheço se isso foi feito. Eu posso apostar que não, né, Elô? Claro que não foi. E veja como são as coisas, né? Ele estava entendendo no comecinho desse processo que havia uma preocupação com a possibilidade de conflagração no país pelo ritmo, pelo calor das disputas, pela polarização intensa e pela presença das pessoas na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. E na medida que o processo foi avançando, ele não viu ninguém propor medidas para acalmar o país, para dissuadir as pessoas que estavam na frente dos quartéis, mandar que elas fossem para casa, encaminhá-las de volta para a vida normal, para aceitação da democracia, do resultado das urnas. Ele não viu nada disso. Então, à medida que as reuniões foram avançando, ele entendeu do que se tratava. Se tratava da tentativa de impedir a posse do presidente Lula para a manutenção do Bolsonaro no poder. Isso ficou nítido para ele. E eu achei incrível a cena que ele descreve da última reunião que ele foi, que ele chegou atrasado e saiu mais cedo, né? Aquela em que ele chega, já está todo mundo lá, já está o Garnier, já está o Freire Gomes, já está o Paulo Sérgio, e tem um plástico em cima da mesa, né? Um envelope plástico com um documento dentro. Quando ele chega lá, ele questiona a respeito do documento, entende o que é e diz: aqui eu não fico, porque minha linha de corte, né, eu acho que é assim que ele fala, é a democracia, é a ascensão, ele fala ascensão, é a posse do presidente eleito. E se não for para ter isso, tô fora. E ele vai embora. E aí ele diz: eu não sei se eles continuaram a reunião, se eles continuaram a discutir o assunto, eu sei que eu não fiquei, como quem diz, eu não vou compactuar com isso, né? Para fechar com chave de ouro, só faltava ele ter dado ordem de prisão ao Bolsonaro e ao próprio Garnier, né? Mas, agora, eu acho que existe também aqui, né? Por mais, não devo dizer por mais, eu acho que o depoimento dele é muito verdadeiro, muito objetivo, né? Cirúrgico, mas eu acho que ele é um homem das Forças Armadas e ele, se puder não incriminar colegas, claro, ele vai preferir não incriminar ninguém, até porque ele já está com a vida muito difícil, né? Mas ainda assim, ele não poupou palavras para deixar claro qual era a posição do Garnier e só tratou com um pouco mais de cuidado, eu achei, me interpretei assim, o Freire Gomes, desculpando o Freire Gomes por ser um cara muito educado e tal, e por isso não ter sido mais incisivo nas suas colocações. Mas ele falou que ouviu
o depoimento do Freire Gomes, tem conhecimento do teor do que ele disse aqui no STF e não titubeou em contrariá-lo. Elô, tem mais trechos aqui que são muito irrelevantes e muito bombásticos, mas eu quero fazer o seguinte, eu vou chamar a Juliana Dalpiva, a Ju vai se conectar com a gente aqui, e a Ju também já está fazendo. Ju, tudo bem? Estamos ao vivo, agora 1h28, a Ju está também lá na frente do Supremo, né, Ju? As duas estão lá na frente do Supremo, né? Se eu estou conseguindo ver bem aí. Ju, tem dois trechos que eu queria ler aqui para a gente conversar, mas antes de mais nada, a grande dúvida que a gente tinha desde segunda-feira, depois do depoimento do Freire Gomes, é se o depoimento do Batista Júnior ia falar na questão que o Freire Gomes ameaçou de prender o Bolsonaro ou não. Ficou ali uma bola dividida, o cara deu um depoimento para a PF, depois na segunda-feira o Freire Gomes falou que a imprensa que falou isso, mas na verdade não foi a imprensa, né? Foi o Batista Júnior o depoimento da PF. Você estava lá vendo o depoimento hoje, né? Estava ao vivo ali dentro do STF. O Batista Júnior confirmou a informação, né, Ju? Ele falou, não, olha, eu vi, né? Eu estava na sala, eu vi da boca do general, ele muito polido, muito educado, não falou isso de forma agressiva, mas falou, caso o senhor tente alguma coisa parecida, eu serei obrigado a prendê-lo. Foi isso, né, Ju? Foi, Demori. Antes de você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no ICL aqui, também para vocês aí no estúdio. Antes da gente falar dos novos trechos, eu justamente queria aproveitar, já que você puxou essa história do pedido de prisão, porque tão importante quanto o que o brigadeiro disse é como o brigadeiro disse. Eu achei isso fundamental com relação ao general e vou também aqui ressaltar o que as pessoas não conseguiram ver, que é só eu e a Elô, e, enfim, os demais colegas jornalistas que estávamos na sala assistimos. Então, ele chegou sem advogado, assim como ele foi na Polícia Federal, terno, gravata, mas muito assertivo, Demori, assim, falando muito firme o tempo todo, muito tranquilo ao mesmo tempo em que era assertivo. Não me parecia que ele tinha sequer assim um constrangimento de dizer o que ele tinha que dizer. Ele estava, não passava em nenhum momento assim que ele estava titubeando nada com relação ao que ele tinha. Quando ele foi confirmar, por exemplo, a quantidade de vezes que ele teve com o Bolsonaro, ele tinha anotado ali do lado, ele estava plenamente consciente do que ele estava fazendo ali e concreto, sabe? Então, nada de não gaguejou, é muito diferente do que aconteceu com o general. E aí eu quero pegar esse ponto que você traz sobre a questão da prisão para colocar uma coisa que não ficou respondida ao longo desse depoimento, que é assim, ele não está presente nas reuniões de dezembro, como ele próprio ressaltou aqui. Então, a reunião em que é apresentado o documento da minuta, lá no 7 de dezembro, que o general Freire Gomes estava, o Batista Júnior não estava. Ele está, como você estava falando aqui agora há pouco, em algumas reuniões em novembro, e o que ele diz é 5 de dezembro. Esse momento do pedido de prisão ficou sem data. Isso é uma coisa que eu estava relendo aqui o depoimento dele, e isso, pelo que, lendo o depoimento dele na Polícia Federal, pelo que a gente assistiu aqui agora, o que a gente pode entender é o seguinte: existem uma série de reuniões em novembro, as 5 que ele cita, uma delas é em dezembro, e em algum momento dessas reuniões, e aí tem a ver com o que ele está falando nesse depoimento, há uma hipótese. O general fala ao Bolsonaro o seguinte: se você seguir por esse caminho que não tem previsão constitucional, GLO, estado de sítio, não permitir a posse, não tem nenhuma previsão legal para nada para o presidente eleito tomar posse, então isso pode levar à sua prisão. O que ele ressaltou que ele não viu dar voz de prisão. Ele falou que essa hipótese estava colocada porque essa situação chegaria a esse ponto. E um outro aspecto com relação a isso que ficou sem data é uma outra coisa que é gravíssima, que é o momento em que o almirante Garnier fala, e também é nessas reuniões em novembro, porque ele diz que eles estavam todos juntos, ou seja, os 3 comandantes mais o Bolsonaro, sobre ele colocar as tropas. Não está preciso em que dia isso aconteceu. Pela descrição do depoimento dele, é em novembro. E aí eu vou assim, analisando aqui agora o que aconteceu na segunda-feira e o que aconteceu hoje,
O depoimento do general Freire Gomes, apesar de ter uma série de questões, vai e volta, ele acaba sendo fundamental, sabe por quê? O Batista Júnior não está lá na hora da apresentação da minuta. Então, a apresentação da minuta, é isso assim, eu estava ouvindo os últimos 2 dias as fontes falarem sobre o caso, aqui o pessoal da PGR, da Polícia Federal. É fundamental o momento em que o Freire Gomes admite que ele viu a minuta, que a minuta foi enxuta, depois a nova minuta, porque essa sequência de fatos não é presenciada pelo Batista Júnior, é presenciada pelo Mauro Cid. Então, aqui a gente vai vendo as peças se juntarem e a importância delas. Agora, de fato, o depoimento do Batista Júnior hoje é fundamental para a acusação. A PGR hoje conseguiu garantir assim, que ele mantivesse praticamente tudo que ele depôs na Polícia Federal há 1 ano atrás. Ju, tem 2 trechos aqui que a gente estava falando com a Elo antes, eu queria ler um deles para você comentar também, depois um outro sobre GLO. Um deles é o seguinte, no dia 14 de dezembro, no Ministério da Defesa, o ministro Paulo Sérgio apresentou uma dessas versões da minuta, né? Só para o pessoal que está nos acompanhando se dar conta do espaço de tempo aí também, né, Elo? 14 de dezembro, o governo do Bolsonaro já acabou, gente. Acabou, a eleição acabou um bom tempo. A diplomação do Lula, aliás, foi dia 11 de dezembro. O Lula já estava diplomado, acho, 14, né? 8, né? 12. Né? A diplomação é dia 12. 12. Então isso aqui, Ju, essa reunião acontece 2 dias depois, o Lula já está diplomado, gente. O Lula já é presidente da República. Tem essa reunião e aí o Batista Júnior, ele falou o seguinte, eu queria a tua impressão de quem estava vendo lá, ele falar isso ao vivo, Ju. Quando eu entrei nessa reunião, eu fui o último a chegar. O almirante Garnier já estava sentado lá de costas. Quando eu cheguei, o Garnier estava de costas. O Paulo Sérgio estava de lado, o Freire Gomes estava de frente. Eu sentei ao lado do Garnier. O Paulo Sérgio disse, eu trouxe aqui um documento para vocês lerem. Eu não lembro se nesse documento ele falou que era estado de defesa ou estado de sítio, mas eu não via motivo nenhum para ler o documento. O documento estava na mesa, dentro de um plástico. Eu perguntei para ele, o documento prevê a assunção do novo presidente? Ou seja, prevê que o Lula vai tomar posse? Segundo o Paulo Sérgio, falou que não previa. Então, eu disse que não admitia receber o documento, levantei, Juliana, e saí da sala. Ou seja, como diz a Elo, chegou atrasado e saiu antes, né, Elo? Exatamente, Ju. Eu já comentei esse trecho aqui, mas queria te ouvir. Esse é um outro ponto que eu quero trazer uma apuração exclusiva que eu venho fazendo desde segunda com relação a esse bastidor desse depoimento dele. A Polícia Federal não tinha conhecimento dessa reunião pelos outros dados. Ela toma conhecimento pelo depoimento do Batista Júnior. Isso foi um dado que hoje, enfim, depois de muito procurar aqui, consegui confirmar. E aí é fundamental saber porque esse momento é um momento em que ele está presente, que tem esse documento, que tem o envolvimento do Paulo Sérgio também. Porque ele próprio tentou, e aí eu fiquei me perguntando um pouco como que isso vai evoluir. O Paulo Sérgio é descrito pelo próprio Batista Júnior como alguém que estava junto com ele, com o Freire Gomes, tentando conter o Bolsonaro. E aí, na situação, no dia 14 de dezembro de 2022, essa situação mudou. Já não é mais uma situação em que o Paulo Sérgio continua contrário, afinal de contas ele está mostrando a minuta. Aí entra uma situação em que ele está junto, né, tentando dar o golpe. E aí a gente não pode perder de vista, Demore, Elo, 14 de dezembro, é a véspera da data do tal do plano do punhal verde e amarelo. Era 15 de dezembro, o momento em que eles iam botar tudo na rua, né? Eles começaram o plano, não foram com ele até o fim. Por quê? Porque essa minuta aí não foi levada adiante. Não teve o apoio do comandante da Aeronáutica e nem do comandante do Exército. Então, assim, esse momento, ele é fundamental também para a acusação, para poder sustentar todas essas questões que estão sendo colocadas entre os crimes, né? Então, assim, é mais um momento chave que o Batista Júnior traz para esse processo.
Ju, tem um outro trecho aqui também, que é um trecho importante. Lembrando para quem está chegando agora, hoje nós tivemos o depoimento do senhor Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica durante o governo Bolsonaro, que se reuniu várias vezes com o Bolsonaro, tinha dado um depoimento na Polícia Federal, deu o depoimento hoje, já durante o processo no Supremo Tribunal Federal. Havia uma expectativa em relação ao que ele ia dizer, porque na segunda-feira o seu colega de farda, Freire Gomes, deu um depoimento acovardado, né, no STF, andando de lado durante muito tempo, até o momento que foi enquadrado pelo Alexandre de Moraes, lembrando que ele, em condição de testemunha, não pode mentir, e o depoimento dele estava indo mais ou menos de lado, ou até muitas vezes contrariado em relação ao que foi dito na Polícia Federal. Hoje o Batista Júnior deu um depoimento muito contundente, muito direto. Nós acompanhamos ao vivo com a Juliana Dalpiva, com a Heloísa Vilela. Nós não temos o direito de mostrar as imagens e os áudios, porque o STF não permitiu que isso fosse feito, por conta de não arriscar ao longo do processo que as testemunhas ouvissem umas às outras. Mas a gente está trazendo aqui a quente, né, esse depoimento que acabou de terminar lá no Supremo. Vai, Elô, por favor. Deixa eu só apontar uma coisa. Você acabou de dizer, né? O STF não deixou filmar, gravar e divulgar as imagens para que uma testemunha não visse a outra. O que a gente viu o Batista Júnior dizer aqui agora, né, Ju? Disse que eu ouvi o testemunho, eu sei o que o Freire Gomes falou e a minha resposta é tal. É inútil essa tentativa do STF de fazer com que as testemunhas não saibam o que uma outra está falando, a não ser que eles fizessem os depoimentos todos simultaneamente, no mesmo dia, na mesma hora, para ninguém ouvir o que mais ninguém está falando. Como não é isso que vai acontecer, me parece um pouco vã essa tentativa do STF. Perfeito, Elô. Exatamente, porque geralmente se faz isso muitas vezes também, né? Você faz o depoimento muito ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, porque inevitavelmente os depoimentos iriam vazar, ou seja, por advogados ou por assessores, por algum lado ia vazar. Então, de fato, é uma excelente observação. Agora, Ju, um outro trecho que teve hoje no depoimento dele é o seguinte, ele fala que nessas reuniões, na reunião do dia 1º de novembro, na reunião do dia 2 de novembro, a gente já bateu isso com o Elô aqui, segundo o Batista Júnior, ele não tinha entendido que a GLO tinha um fundo golpista. Segundo ele estava tentando entender, ele pergunta para o presidente Bolsonaro várias vezes se tinha alguma questão de convulsão social no Brasil, para colocar as tropas nas ruas. Na terceira reunião, a reunião do dia 11, ele fala, nessa reunião eu entendi que não era a GLO que a gente estava acostumado a fazer no Brasil desde 1992. Aquilo tinha uma outra motivação. E aí tem uma pergunta que é feita para ele durante o depoimento, que é o seguinte: qual era o objetivo da GLO que o senhor detectou que estava sendo idealizado por Bolsonaro? E aí, Ju, ele responde: existe um conhecimento de emprego militar que diz que a guerra é ganha quando se conquista objetivos políticos e não militares. A partir do momento que eu comecei a achar que o objetivo dessa medida era para não ter a assunção de um novo presidente, isso foi dia 11 ao dia 14. Isso aconteceu e eu fiquei bastante preocupado. Ou seja, Ju, segundo o depoimento dele de hoje, no dia 11 na reunião e no dia 14 que teria uma outra reunião também, no intervalo dessas duas reuniões, ele, segundo ele disse, se dá conta de que o Bolsonaro queria que ele, o Garnier e o Freire Gomes colocassem as tropas nas ruas e que se eles fizessem aquilo, o Lula não ia assumir o poder. É isso que ele falou hoje ali, né, Ju? Qual foi a sua impressão? E eu acho que é importante a gente precisar, Demore, quando é esse 11, esse 14, a gente já falando de novembro de 2022. Não é do 14 de dezembro, quando tem esse momento da apresentação já da minuta pelo Paulo Sérgio. Até para poder ajudar vocês a compreender esse tanto de reunião, esse tanto de minuta, esse tanto de discussão. Então, assim, ele começa a ver o problema na metade ali de novembro, que é também próximo de quando os Kids Pretos vão fazer a tal da reunião na casa do Braga Neto. Tudo isso está acontecendo paralelamente. A reunião, se não me engano, tem algumas reuniões dos Kids, tem uma que é dia 22, agora eu não estou me lembrando a outra, mas assim, é tudo muito próximo. E aí também nessa época que ele se toca disso, no mesmo momento ele também conta que eles passam a ser atacados, chamados de melancia, porque eles não dão sequência a essa iniciativa golpista. Então, assim,
tem uma evolução dessa tensão, sabe, Demori? Que é essas discussões em que tudo parece uma discussão, como falou o general, segundo os considerandos, então isso vai evoluindo até chegar nesse momento da apresentação dos documentos, que é o momento que ele não está junto, lá em dezembro, e culmina nesse 14 de dezembro, em que ele é chamado para tal da reunião, onde tem o documento dentro do envelope de plástico. Eu queria falar de uma coisa que nós não falamos muito ainda aqui, que eu acho que é importante também, que é o papel do Anderson Torres. Ele, no depoimento da Polícia Federal, esse talvez seja, Demori, o único dado que destoou entre os dois depoimentos. Na Polícia Federal, ele fala do Anderson Torres estar presente nessas reuniões para a discussão golpista ao lado do Bolsonaro, e aqui ele disse que queria se retificar com relação a essa questão, de que não lembrava da presença do Anderson Torres dessa maneira. Então, a defesa do Anderson Torres ganhou essa informação no depoimento do Batista Júnior, que foi tão valorizado ali, né, pela acusação. E eu queria falar disso também. A gente estava falando muito sobre o depoimento, e vamos falar muito ainda, tem muita coisa, muito detalhe. Agora, deu para ver também, né, acho que a Elô deve ter notado também. Eles ficaram muito tensos ouvindo, eles já estavam tensos, advogados de defesa, eles estavam já assim, um pouco nessa expectativa, se é que o Batista Júnior ia afinar do jeito que o general afinou. E eu senti assim, o que mais fez perguntas ao brigadeiro foi o Demóstenes Torres, que defende o Almir Garnier. Agora, os demais ali, vários advogados simplesmente perguntaram, assim, do Cid, o Mauro Cid estava aqui, o advogado Paulo Sérgio nem quis fazer perguntas, então eu senti na defesa do Bolsonaro também. Fez, mas você não achou? Eu fiquei achando que eles só precisaram essa questão ali da prisão. E tem uma coisa que nós não falamos aqui também, que é a coisa que ele perguntou sobre a nota. Tem um outro momento que ele acusou o Bolsonaro que é importante, que é, assim como ele tinha feito na Polícia Federal, ele acusou o Bolsonaro de evitar que as Forças Armadas divulgassem um relatório da fiscalização deles em 9 de novembro de 22, confirmando também que ele já tinha falado na PF, ou seja, essa situação que vai escalonando, essas reuniões que o Demori estava falando aqui, 11, 14, no dia 9 o Bolsonaro já tinha pressionado as Forças Armadas a não divulgar o relatório das urnas que mostrava que não tinha fraude nenhuma. E aí o brigadeiro também pontuou. A nota do Ministério da Defesa, que sai alguns dias depois, a gente não participou de nada disso. Isso saiu do Ministério da Defesa. Ele disse, né, eu não participei de nada. E eu senti essas defesas tensas ali com esse depoimento. Eles sabem que eles se complicaram um pouco mais ao ver o brigadeiro confirmar praticamente tudo que ele tinha falado na Polícia Federal. Gente, a gente está se encaminhando para o final bom aqui. Notar, né? Isso que você falou. Vai, Elô, vai, por favor. Não, isso que você falou, Ju, acho que é super importante, porque no final o que a gente viu? O advogado Anderson Torres nem perguntou nada, porque ele já tinha marcado os pontos dele. Para ele foi goleada hoje, né? Ele saiu daqui tranquilo, ganhou pontinhos aí nesse processo. Mas essa observação que a Ju fez, né, Elô, de que havia uma expectativa também que ele afinasse, como a Ju usou, né? Como fez o Freire Gomes, era uma expectativa que a gente estava aqui também, né? Será que os caras agora vão dar para trás, né? Então o cara pode falar, não, me equivoquei, me enganei, não lembrava direito. Então, em relação ao Anderson Torres, ele fez um pouco isso, né? Não, quero só retificar aqui, não lembrava direito. Não lembro se ele estava nas reuniões, só lembro que eu encontrei ele no Palácio 2 vezes, foi o que ele falou, né? Agora, gente, a gente está indo para o final aqui, eu quero então amarrar só o nosso fecho. Eu vou ler 3 frases, então. Deixa eu só dar mais uma informação, Demônio, que a Ju vai lembrar bem disso também. O Vai, advogado Elô. do Garnier foi talvez o único que o Xandão interrompeu, né? Ele estava fazendo perguntas e tal, e ele estava começando a falar sobre o Toffoli, e o Xandão falou, tipo assim, você está fugindo totalmente do assunto, dá para voltar aqui e tratar da questão? E aí ele falou, não tem mais perguntas e tal, e terminou o questionamento dele. Mas essa informação... Essa informação que você está citando aí sobre o Toffoli, esse é um outro dado interessante do depoimento dele. Ele fala sobre como
ao longo do segundo semestre de 2022, sistematicamente ali tinham reuniões que, nas palavras do Batista Júnior, era para acalmar os ânimos do Bolsonaro e fazer ele entender, olha só, não tem problema nenhum na urna, não dá para usar esse tal de artigo 142, e aí ele cita, né, a presença do Aras, tá? Ele cita que nessas reuniões teve o Aras, o Ives Gandra e em determinado momento também tinha sido convidado o ministro Dias Toffoli. E aí, quando questionado, ele diz, não lembro o que o ministro Dias Toffoli disse, né? O Batista Júnior falou que não lembrava. Aí o Demóstenes Torres se irritou, né, do ministro o senhor não lembra. Basicamente foi assim. Muito bem, gente, eu vou só ler 3 frases que são emblemáticas aqui, lembrando que a gente vai ter a nossa programação depois com o ICL Urgente, ICL Notícias segunda edição, amanhã de manhã o N1, a gente vai seguir acompanhando isso, vai seguir nessa cobertura, trazendo análise, trazendo informação. Eu vou colocar aqui 3 frases que a gente separou e aí eu passo para vocês para a gente fazer um encerramento, lembrando que a gente fez aqui a quente, né, gente? O depoimento do Batista Júnior, que não pôde ser televisionado, e aí a gente decidiu fazer aqui um programa especial para mostrar e contar o que foi falado, e essas informações foram trazidas de dentro da sala do Supremo Tribunal Federal pela Heloísa Vilela e pela Juliana Dalpiva. Vamos lá então, o Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, em depoimento ao STF, hoje falou o seguinte: o presidente Bolsonaro não colocou dessa forma, que estava objetivando um golpe de Estado, mas começamos a imaginar que os objetivos políticos da medida de exceção não era para garantir a paz social até 1º de janeiro. Foi nesse contexto que o general Gomes colocou a questão da prisão no âmbito dessa discussão, ou seja, ele reforça a ideia aqui de que ele, de algum modo, né, foi enganado pelo Bolsonaro, imaginava que o Bolsonaro queria uma GLO para garantir a paz e a organização do país, evitar tumulto para que o Lula pudesse assumir, e na 3ª reunião, segundo ele declarou hoje, ele se dá conta que, na verdade, se eles colocassem as tropas nas ruas, muito possivelmente o Lula não assumiria e as tropas não sairiam mais das ruas. Temos uma outra frase aqui, o pessoal puder colocar na tela, por gentileza. Confirmo, sim, senhor, diz ele, acompanhei anteontem a repercussão do depoimento do Freire Gomes. Estava chegando de viagem. O Freire Gomes é uma pessoa polida e educada, não falou com agressividade, ele não faria isso. Mas é isso que ele falou, com muita tranquilidade e calma, mas colocou exatamente isso para o Bolsonaro, né? Se o senhor fizer isso, eu vou ter que te prender. Então aqui ele confirma o que ele tinha dito para a Polícia Federal em um depoimento no ano passado. Última frase, eu vou passar para a Elô, depois para a Ju, para a gente encerrar o programa. Durante todo o período eleitoral, as forças avaliam a conjuntura. Estávamos entendendo a sociedade, o povo rachado ao meio, sempre trabalhamos com hipótese de operações da garantia da lei e da ordem, como previsto no artigo 142 da Constituição, por iniciativa de um dos poderes. No primeiro período, na reunião do dia 1º de novembro, estavam o ministro Paulo Sérgio da Defesa, os 3 comandantes e o advogado-geral da União. Colocamos que não havia fraude nas urnas. O Bolsonaro perguntou ao Bruno Bianco, que era então a AGU, se havia alguma outra decisão jurídica a tomar e ele disse não. Elô, é isso. Eu acho, Demore, que esse depoimento foi muito interessante porque ele tem uma cronologia precisa do que estava acontecendo, a mudança de visão do depoente, que achava no comecinho dessa história que havia uma preocupação de acalmar os ânimos no país e rapidamente se deu conta que o objetivo não era esse, e ele se retirando dessa situação quanto antes, porque não ia concordar com nada disso. Então, você tem não só a cronologia, mas as ações. É o que disse o ministro Alexandre de Moraes ontem. Atentar é você tomar atitude já em marcha para um processo golpista. E as ações estão sendo tomadas. Traz-se um projeto, né, de minuta de golpe, aí se edita esse projeto, tenta-se convencer os chefes das forças a aderir a esse projeto. Então, isso tudo é ação. Como eu disse mais cedo hoje, a ação não é você sair na rua atirando, não vai ser fisicamente fazer alguma coisa. São atitudes que você vai tomando e preparando o terreno para o que eles tentaram fazer e não conseguiram. Muito bem. Juliana Dalpiva, para a gente fechar. Uma coisa que se falou muito desde março do ano passado, quando os depoimentos do ex-comandante do Exército e agora do ex-comandante da Aeronáutica vieram à tona, é que eles teriam sido heróis dessa situação, né? Ao revelar tudo isso, assumir, denunciar, acusar o Bolsonaro. O Freire Gomes, como a gente falou aqui desde segunda, deu uma afinada.
O que, em parte, não surpreende pelo que ele próprio é descrito, né? Como alguém que, segundo as palavras do Braga Neto, é um cagão. São as palavras do Braga Neto, não são minhas, tá? Tô só reproduzindo. Mas é uma pessoa que é um pouco reticente e, enfim, gaguejou várias vezes no depoimento. Mas a postura hoje do Batista Júnior é uma postura, assim, realmente, não vou usar a palavra heróica porque eu não acredito em herói, mas foi bastante corajoso, porque de certa maneira, na segunda-feira, tudo bem que ele tem um compromisso com a palavra dele, com a verdade, até porque testemunho não pode mentir, diferente dos réus. Os réus podem criar a versão que eles quiserem para a defesa, mas testemunho é obrigado a mentir sob pena de falso testemunho, né, de ser acusado de falso testemunho. Então, essa situação colocava ele num problema, mas foi muito mais do que isso, né? Ele veio sem advogado, enfrentou todas as questões ali de maneira muito altiva, respondeu de maneira firme, contundente, não fugiu de nada, pediu uma retificação de um único ponto e de maneira assim, apesar dele falar sobre essa coisa do Anderson Torres, não lembro, eu particularmente achei muito sincero, sabe? Assim, olha, eu faço questão, esse ponto aqui, assim, mas o restante, se pegar o depoimento dele na Polícia Federal, o depoimento dele aqui, é preciso, com alguns detalhes a mais sobre determinadas situações que ele tinha relatado lá. Não tem surpresa. Aqui ele manteve realmente o que ele sabia, o que ele viu, o que ele presenciou sobre crimes contra um ex-presidente da República, né? Então, assim, não dá para deixar de reconhecer esse aspecto. Muito bem, gente, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Agora são 1h54. Obrigado, Elô, obrigado, Ju. A gente só conseguiu fazer esse programa porque vocês estiveram lá, né, em cima da notícia, coletaram as frases, as perguntas, as respostas, todo o depoimento. A gente tem aqui uma boa base para a gente trabalhar nos programas daqui para frente, de hoje, de amanhã, de sexta-feira. Lembrando que daqui a pouquinho tem ICL Urgente, então não saiam daí. ICL Notícia, segunda edição, e a gente volta a qualquer momento e vai seguir acompanhando esse julgamento, esses depoimentos até o fim. Fiquem com o ICL. Obrigado, Ju. Obrigado, Elô. Obrigado à nossa audiência, à nossa comunidade. Obrigado. Tchau, tchau. Silas Malafaia gosta de se vender como alguém que veio de baixo, mas hoje vive uma vida de milionário e é dono de uma fortuna que é até difícil de calcular. Ele se tornou dono de um verdadeiro império. O problema é que se você olhar o patrimônio do Silas Malafaia, você não vai ver quase nada dessa fortuna. É algo estranho, para não dizer suspeito. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias, e ao lado da Juliana Dalpiva, passei mais de um ano investigando a fortuna do Silas Malafaia. E agora nós vamos revelar detalhes inéditos sobre os bens e sobre a influência do pastor. Toda a verdade sobre o patrimônio do pastor Silas Malafaia estará no nosso documentário Império Malafaia, que será exibido no dia 29 de maio, quinta-feira, às 20 horas.